Olá galera, tudo bem? Você já deve ter se perguntado como sobreviver nos lugares mais frios que existem no mundo. Nós fizemos uma lista com os 8 lugares mais frios do mundo. Então prepare suas malas e vamos embarcar nessa aventura. E na oitava posição, International Falls, Minnesota, localizada nos Estados Unidos. Ela é um dos lugares mais frios dos Estados Unidos. A cidade chega a celebrar um festival todos os anos onde acontecem eventos como boliche de peru congelado, escultura de neve e esqui à luz de velas. Embora ela seja de fato só o segundo lugar mais frio do país, ela possui a menor temperatura média dos Estados Unidos, situando-se entre 0 e 2 graus Celsius. Ela pode chegar a 40 graus negativos. Na sétima posição, Stanley, localizada em Idaho, nos Estados Unidos. Ela tem o título de lugar mais frio no território continental dos Estados Unidos. A cidade fica a 209 quilômetros ao leste de Boise. Além de seu registro de temperatura fria, a cidade também teve o maior número de dias frios entre 1995 e 2005. Ela fica dentro das Montanhas Rochosas, rodeada por uma nuvem branca e cordilheiras com picos de mais de 3.048 metros. A cidade também é cercada por 3 florestas nacionais, Boise, Challis e Sawtooth. Na sexta posição, temos Prospect Creek, localizada no Alasca, Estados Unidos. Ela fica a 290 km ao norte de Fairbanks, no Alasca. Ela era o lar de expedições de mineração e a casa de 27 mil pessoas que estavam construindo um oleoduto localizado no Alasca. Desde a conclusão do gasoduto em 1987, há pouca atividade naquela área. A cidade tem a menor temperatura registrada dos Estados Unidos. Em janeiro de 1971, a temperatura recorde foi cerca de menos 62 graus Celsius. Apesar destas temperaturas frias, o petróleo no oleoduto não congela, por causa da camada de isolamento térmico de 10 centímetros de fibra de vidro. Na posição número 5 temos Snag, localizada em Yukon, Canadá. Ela detém o recorde de temperatura mais baixa já registrada na América do Norte. A aldeia está localizada no vale em forma de bacia do Rio Branco. Em 1947, quando a temperatura mais baixa foi registrada, a aldeia de Snag abrigava uma população de 8 a 10 nativos e comerciantes de peles. A pista de pouso de emergência, funcionários de estação de tempo, operadores de rádio e os homens de manutenção de aeronaves completavam a população. A temperatura estava tão baixa naquele dia que os meteorologistas que trabalhavam na estação tiveram de esculpir uma nova fossa e enviar tudo para ser analisado para determinar a temperatura exata. A temperatura exata foi de menos 63,9 graus Celsius. Agora na posição número 4 temos Yakutsk, localizada na Sibéria, na Rússia. Ela é uma das mais antigas cidades da Sibéria. Ela se situa perto à margem ocidental do rio Lena. Os invernos são tão graves o suficiente para que até o rio congelado seja capaz de servir como uma estrada sazonal. Agora vemos uma curiosidade. Todos os elementos da tabela periódica podem ser encontrados na região, e a lenda local diz que o deus da criação estava voando ao redor do mundo para distribuir riquezas e recursos naturais, mas quando chegou à cidade, ficou com tanto frio que suas mãos ficaram dormentes e ele acabou derrubando tudo. Agora na terceira posição, temos Verkhoyansk, localizada na Sibéria, na Rússia. Ela também é uma cidade da Sibéria, perto do Círculo Polar Ártico. Ela serve como porto fluvial, depósito de coleta e centro de uma área de levantamento, além também de ser o terceiro lugar mais frio do mundo e oficialmente a terceira menor cidade da Rússia. Mas há uma vantagem nisso, ela tem um dos invernos mais frios do mundo, mas ela também possui uma gama extremamente ampla de temperatura entre as estações. As temperaturas médias mensais variam de menos 45,8 graus Celsius em janeiro a 16,9 graus Celsius em julho. A cidade pode chegar à marca de seus 69,8 graus negativos. Agora, na segunda posição, temos Oymyakon, localizado na Sibéria, na Rússia. Ela detém o recorde de ser o segundo lugar habitado mais frio da Terra. A vila,
que fica 350 quilômetros abaixo do Círculo Polar Ártico, é o lar de mais de 210 mil pessoas, apesar de seu solo estar em um estado constante de permafrost. A escola de Oymyakon só fecha quando a temperatura cai abaixo de menos 52 graus Celsius, e os moradores deixam seus veículos rodando durante todo o dia para conseguirem dirigi-los. E agora vem uma curiosidade. Essa cidade, juntamente com Verkhoyansk e Yakutsk, fica em uma região onde antigamente era apelidada de Anel da Morte de Stalin, já que era um dos destinos para os exilados políticos do regime soviético. A cidade pode chegar à marca de 71,2 graus negativos. Finalmente chegamos à primeira posição. Vostok, localizada na Antártida. Ela é o lugar mais frio da Terra. Ela fica em uma alta cordilheira ao leste do platô antártico, onde foram registradas temperaturas de menos 92 graus Celsius. Ela fica localizada a 3.500 metros acima do nível do mar. É oficialmente o lugar mais frio da Terra. A temperatura mais baixa já registrada foi de menos 89,2 graus Celsius. Isso aconteceu em 21 de julho de 1983. Do centro da Antártida Oriental do gelo, o fluxo no campo eletromagnético da Terra pode ser observado. A característica fundamental de Vostok é o seu lago, com 250 km de comprimento por 50 km de largura, um dos maiores do mundo. O lago também está enterrado sob 4 km de gelo. O gelo desse lugar contém registro dos climas da Terra durante os últimos 500 mil anos e é foco de muitas pesquisas até hoje. Apesar dessas temperaturas frias, Vostok recebe pouca neve, já que a Antártida é tecnicamente um deserto, tendo em média de 25 centímetros de precipitação por ano. Então, pessoal, já pensou em como deve ser morar lá? É desafiante, não é? Você teria coragem? Eu acho que sim, porque você é um guerreiro e é capaz de enfrentar qualquer coisa. O que há de sobre você é seu instinto de sobrevivência. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo e até mais!